Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor e louvamos a Ele pelas nossas vidas, né? Sempre na manhã de cada dia estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Já falamos que nosso estudo ele é sistemático, ele é exegético e ele segue a exposição bíblica versículo por versículo, ok? Toda a nossa posição aqui é explicar a palavra do Senhor aos nossos irmãos. Ó cristão, ei avante, por Jesus e sua igreja lutar, com a palavra essa espada flamante, vamos, irmão, pelejar, cantemos. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, boas novas aos perdidos levar, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, pois da aurora já vemos raiar, esse dia em que Cristo triunfante nesse mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, vestuários da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória de ter. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, com coragem sem nada temer, com Jesus divinal comandante, nós sabemos, irmão, de vencer. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Muito bem, vamos lá. Hoje estaremos lendo Êxodo, capítulo 34, verso 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre, coloca aqui para os irmãos acompanharem, estamos falando sobre ofertas das primícias, né? Hoje nós vamos falar sobre elas. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Nós temos aqui três coisas. O que essas ofertas elas simbolizam e por que Deus pedia de cada israelita a oferta da primícia? Vamos lá.
A primeira coisa que você tem que entender é que as ofertas do povo de Deus não se tratava apenas de uma questão agrícola, de uma festa comum, religiosa, como nós já falamos anteriormente. Importante ressaltar que cada oferta que o israelita trazia para Deus, ouçam bem isso, cada oferta que o israelita trazia para Deus, um dízimo que ele trazia para Deus, tinha o seu aspecto espiritual. No caso da oferta, ela aqui das primícias, como primeiro fruto, apontava para a redenção dos israelitas, conforme Êxodo 12. Os irmãos sabem ali que Deus guardou os primogênitos de Israel, protegeu todo Israel, mas os primogênitos, até o de Faraó, morreram. Então, qual é o aspecto por trás do ato dessa oferta das primícias? Apontava aqui para a redenção, nesse aspecto aqui desse texto bíblico. Então você tem aí a palavra, você tem o sentido espiritual, por isso que eu coloquei aqui, o sentido espiritual das ofertas das primícias, apontavam para esse aspecto da redenção. Mas ela, na sua essência, no seu âmago, essa oferta ela já era espiritual. Aliás, toda oferta, ela, quando vem de um crente sincero, de um crente que ama a Deus, sem barganha, já é espiritual. É por isso que lá em 2 Coríntios, lê bem aí, 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo São Paulo, ele trata desse assunto de modo espiritual. O crente, o pastor, o irmão deve se lembrar, eu sempre digo isso, que dízimo não é só uma questão de dinheiro. Quando o irmão leva aquela contribuição para a igreja, ele não está levando dinheiro, ele está levando algo que Deus toca no seu coração e na sua vida. Vamos lá, olha o que diz a palavra. 1 9:7, né? 2 Coríntios 9:7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Isso. Porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui você tem uma perspectiva também espiritual. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deu Jesus com tristeza, Deus não ofertou Jesus com pesar. O primeiro padrão de oferta para nós é o próprio Deus. E é interessante que quando a gente pega essa palavra aqui, ó, substantivo feminino, reshit, quer dizer começo, quer dizer princípio, quer dizer o melhor. Veja bem, reshit quer dizer princípio, quer dizer começo, quer dizer o melhor. Esse é o sentido dessa palavra aí no hebraico. Quando você vai para Gênesis primeiro, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então você pode perceber claramente que quando nós atentamos para essa expressão, reshit é começo, é início, é princípio, é o melhor. E aí quando você pega a raiz dessa palavra, ok? Quando você pega a raiz dessa palavra, é muito interessante que o hebraico, ele tem duas coisas importantes para você dominá-lo. Você tem a questão verbal, mas você tem também a questão dos padrões. Se você entender os padrões das formações das palavras, é muito importante que você compreenda isso, né? Aqui você tem reshit, por exemplo, reshit, mas vem da raiz rosh. E quando você pega essa raiz aí, rosh, quer dizer cabeça, quer dizer topo, quer dizer o topo, quer dizer o cume. Isso é muito importante, irmão. É muito importante, né? Essa palavra rosh é a parte superior.
Então, quando se diz oferta das primícias, eram os primeiros frutos da terra que nós já estaremos falando. Nesse caso aqui, a pessoa não poderia levar o segundo, terceiro ou o de quarta categoria. Não, deveria levar o melhor para o Senhor. Entendeu? Então, aqui você tem o sentido ou o significado espiritual. E quando você vai para a Bíblia, a palavra primícia, ela tem aproximadamente 5 significados. O primeiro significado que eu observo aqui biblicamente, na palavra de Deus, é que trata-se dos primeiros resultados da colheita ou das colheitas. O primeiro resultado, o primeiro fruto que aquela colheita ela vai dar. Vamos ver aí Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. Rapidinho. Então, o significado aqui, nós estamos falando, olha o que diz a Bíblia aí. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Tá vendo? Essa expressão, não cozerás, ontem nós explicamos ela, que na verdade os pagãos e as outras nações faziam isso, misturando leite, porque eles acreditavam que havia um efeito mágico que traria mais fertilidade. Então eles faziam essa aplicação aos deuses. E o Senhor Deus estava ordenando a Israel que não tivesse esse costume. Mas nós estamos tratando aqui, nós já definimos o que é a palavra primícia no hebraico, não se esqueça, reshit, que quer dizer o melhor, ok? Mas que quer dizer o começo, que quer dizer o princípio. Rosh é cabeça, é o cume, é o topo, é a parte superior. Ou seja, no ato de se ofertar, a pessoa teria que trazer o melhor. E biblicamente já está dizendo que se tratava dos primeiros frutos da terra. Quando você também olha para o aspecto bíblico, nós podemos analisar Romanos. Vamos ler Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Vamos lá. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, veja bem, quando a gente fala do primeiro, aqui está a primeira coisa que Deus dá ao crente, o próprio Espírito Santo. Que Deus dá ao crente, o próprio Espírito Santo. Nós percebemos que aqui o texto bíblico, falando dessas primícias, como primeiro, é a primeira coisa que Deus coloca em nós. Quando a gente lê Romanos, aliás, João, no capítulo... João, quando diz claramente para nós, 16, não é isso? 6, 8. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que Deus coloca no crente, quando ele o aceita, é o seu Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo na sua vida. Isso aqui está falando do primeiro, está falando das primícias. Então, que coisa importante, que coisa maravilhosa. Também na vida do crente, para ser salvo, é visto como a primeira coisa, ou o primeiro ato que se crê. Vamos ver aí a palavra de Deus. Vamos lá. Nós lemos Romanos, agora vamos ler Romanos 16, 5. Nós estamos falando sobre esse sentido das primícias. Vá anotando isso na sua Bíblia. Vamos lá. Saudai também a igreja que está em sua casa. 16:5, não é isso? Romanos? Isso. Vai. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Ou seja, naquela região foram os primeiros a aceitar Cristo como Salvador. Esse é o sentido da palavra primeiro. O Atman Neal, em um livro que ele escreve, ele diz que sempre quem vem primeiro deve ser mais respeitado do que o segundo, porque o primeiro é como se fosse a oferta das primícias. Então vamos analisar aqui um irmão que ele vai evangelizar e pelo poder do Espírito Santo ele ganha aquela pessoa que foi ganha por Cristo através daquele irmão, o irmão deve respeitá-lo sempre, porque na verdade foi quem promoveu a ida do evangelho ali.
um pastor que apresenta um auxiliar ao ministério, sempre esse auxiliar deve ter todo o respeito por toda a vida. Por quê? Porque o primeiro é quem está colocando o segundo. Por que Deus, ele deve ser honrado e respeitado? Porque nós não somos o primeiro. Quem é o primeiro é ele. É por isso que a Bíblia fala isso lá em Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim, né? Então você tem ali no Apocalipse, veja aí 1:18, você tem ali em Apocalipse do alfa até o ômega. É como se fosse da primeira letra do alfabeto nosso até a última. Então, Deus não tem alguém antes dele, antes que existissem os montes. Está lá em Salmo 90, lá pelo verso 2, né? Antes que existissem os montes, antes que tudo fosse formado, de eternidade a eternidade tu és Deus. Como é que diz aí? E o que vive, fui morto. É o 8, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Acabou. Entre Deus não tem um intermediário, entre Deus não tem um primeiro do que ele é o primeiro. E se tem o último? Não, está lá no último, ele é o último também, não tem nem primeiro nem último, tudo é ele. Tudo é ele. Deu para entender agora? Então, quem vem primeiro deve sempre ser respeitado. Por que o filho deve respeitar o pai? Porque sem o pai o filho não existia. Qualquer filho que não respeita o pai nem a mãe, que é na soberba, na arrogância, o Senhor vai puni-lo. É por isso que lá em Efésios 6:2 começa dizendo: filho, obedecer aos vossos pais. Por quê? Na ordem da criação geral e absoluta, quem faz tudo é Deus. Mas o filho vem do pai, vem da mãe. Então o filho nunca pode desobedecer a mãe, porque o filho não existe, a filha não existe, se não fosse o pai e a mãe. Então pai e mãe, eles são primeiros do que os filhos. É muita arrogância, é muita soberba, é muita saliência o segundo quando quer desfazer do primeiro. Então, sempre deve haver respeito do segundo para com o primeiro, porque o primeiro é a causa da existência do segundo. Por que Deus não tem rival? Por que Deus não faz continência para ninguém? Porque não existe ninguém antes dele. Antes que tudo existisse, ele já era. Por que nós, seres humanos, devemos respeito para com Deus? Porque ele é o primeiro. Ok? Então é muito importante. Aqueles que aceitam a Jesus primeiro em uma determinada região, na verdade, são vistos como as primícias. É por isso que quando a gente chega na igreja, o irmão diz assim: pastor, essa daqui é a primeira crente da região. Isso é bonito, isso é maravilhoso, né? Isso é importante, ok? Isso é muito importante, é maravilhoso. Nós não podemos desprezar esse princípio. Quem quebra esse princípio está quebrando uma particularidade totalmente bíblica. Então, agora nós estamos mostrando aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e também da primeira ressurreição. Vamos ver aí, 1 Coríntios 15, verso 23. Vocês sabiam que Cristo é a primícia, quem primeiro ressuscitou para nunca mais morrer foi o próprio Senhor Jesus. Isso está claro na sua palavra. Vamos lá. 15, 23. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Olha aí. Cristo as primícias. Cristo as primícias, ou seja, Cristo é o cabeça dessa ordem. Quem primeiro ressuscitou para nunca mais morrer foi ele. Aí depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, tudo isso aí envolve a palavra primícia. Mas vamos voltar agora lá para o 34, 26. Leia aí de novo para a gente fechar aqui o assunto. Vocês estão acompanhando, anotando tudinho? Pega a sua Bíblia, acompanhe. Vai lá. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então pronto, agora a ordem de Deus é: quando vocês colocarem uma roça, estou usando as minhas palavras, quando você colocar uma roça, quando você colocar um comércio, quando você tiver o primeiro emprego, quando você tiver aquele primeiro fruto, a primícia, traga para Deus. Traga para Deus. O que a gente pode compreender, pastor, na oferta da primícia? Em primeiro lugar,
soberania. Quando alguém pegava os primeiros frutos da colheita e levava para Deus, para a casa de Deus, ele estava reconhecendo nesse ato a soberania de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: a terra é de Deus, é Ele quem dá o fruto, é Ele quem faz brotar, é Ele quem dá a chuva, é Ele quem dá o oxigênio, o hidrogênio, o potássio, o ferro, tudo presente na terra, o adubo, para que o fruto viesse a nascer, a crescer. Então, o primeiro fruto, quando a pessoa tira para Deus, ele está reconhecendo naquilo ali a soberania de Deus. A segunda coisa, quando alguém tira o primeiro para dar para Deus, está demonstrando gratidão. Rapaz, isso aqui é muito lindo, irmão. Do meu primeiro salário, eu oferto para Deus, eu estou dizendo: o Senhor é a causa desse trabalho, o Senhor é quem está abrindo a porta, eu estou reconhecendo a soberania dele. Quando alguém levava uma oferta da terra, um produto da terra para Deus, na casa de Deus, ele estava dizendo o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando ele levava o primeiro fruto daquela oferta para Deus, ele estava dizendo: obrigado, Senhor, é de ti que vem isso. Irmãos, que coisa linda. Então, é por isso que a igreja, ouçam bem, a igreja não pode adotar esse negócio de carnê, esse negócio de fazer isso, porque você, quando força essas coisas, é como se você não estivesse ofertando pela soberania e pela gratidão, mas sim pela obrigação. Eu sempre, quando peço, claro que eu não estou sendo contra nenhuma pessoa aqui que faz essas coisas, eu estou dando meu ponto de vista. Agora, o que eu quero ser bem claro, o que eu quero ser bem categórico aqui, é que toda oferta, todo dízimo envolve essas duas palavras aqui. Envolve soberania e envolve gratidão. Tudo que Deus me dá, tudo que Deus coloca nas minhas mãos, quando eu priorizo Ele, eu estou mostrando que Ele é Senhor na minha vida e eu estou mostrando gratidão para com Ele. Por isso que eu disse agora há pouco que dízimo e oferta não é dinheiro. Dízimo e oferta. Aí, mas não, pastor, é dinheiro. Não, é dinheiro lá no comércio, é dinheiro na transação, é dinheiro numa compra de alguma coisa. Agora, quando se traz para a casa de Deus, aquilo ali que o crente traz é gratidão, é soberania. Ele reconhece Deus naquilo ali. O certo, meu querido irmão, minha querida irmã, se você crê em Deus, eu não estou falando para quem é liberal, para quem é cético, para quem segue o espírito da desobediência. Eu estou falando para quem é crente. O mais correto: primeiro emprego, tire para Deus o seu primeiro salário. Primeiros frutos, entregue para Deus. De tudo que for primeiro, reconheça a soberania de Deus. Esse reshit é o cabeça, é o melhor, é o início. Não traga para Deus o que não presta. Não trague para Deus a sobra. Vocês se lembram de Lucas 21? Por que Jesus Cristo elogiou a ofertinha da viúva pobre? Porque todos davam da sobra, e na arrogância e na prepotência. Mas a viuvinha, ela deu para Deus tudo que ela tinha, porque ela reconhecia sua soberania e ela queria ser grata. Então, sempre na música, no hino que eu compus, eu digo, né? Para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser o melhor. A glória e o poder é dele, o Rei eterno merece de nós o melhor. Para Deus tem que ser o melhor, eita irmão, para Deus tem que ser o melhor. A glória e o poder é dele, o Rei eterno merece de nós o melhor. Salomão foi fazer um templo, olha, mas não quis algo comum, e investiu nele dinheiro, ouro e prata, pois Deus merece o melhor. Olha irmão, depois que a casa estava pronta, a glória de Deus desceu, e isso prova para nós que o Rei eterno merece o que é teu. Para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser o melhor. A glória e o poder é dele, o Rei eterno merece de nós o melhor. Para Deus tem que ser o melhor, eita, para Deus tem que ser o melhor. A glória e o poder é dele, o Rei eterno merece de nós o melhor. A glória e o poder é dele,
de nós o melhor. A glória e o poder é dele, o Rei eterno merece de nós o melhor. Essa canção está aí acho que no YouTube você pode ouvir ela. Nicodemos, quando foi sepultar Jesus, mas Arimateia deu o melhor sepulcro. Jesus foi realizar a ceia, foi o melhor cenáculo, ok? Então, o que você está dando para Deus? O resto, a sobra, a miséria? Ou você é daquele que esconde, é como Ananias e Safira, quer dar a metade? Você não é obrigado a dar. Agora, se for dar, dê o melhor para Deus. Porque quando você o faz, é reconhecendo que Ele é Senhor e é sendo grato por tudo que Ele faz na tua vida. Você é grato pelo oxigênio que Ele te dá? Você é grato pelos pulmões, pelos rins, pelo fígado? Você é grato pela vida, pelo comércio, pelo filho, pela família? Seja grato. Senhor, abençoa teu povo, continue estendendo as tuas mãos. E hoje nós estamos falando sobre a gratidão. Reconhecer o Senhor em tudo, a tua soberania, e compreender que o Senhor é quem nos dá essas coisas. Abençoa teus filhos e assim estende as tuas mãos sobre cada um deles. Pai, que possamos sempre colocar o melhor na tua casa, no teu trabalho, no nosso louvor, porque é para ti. Que jamais venhamos oferecer a ti coisas péssimas, de segunda categoria, porque o Senhor nos dá também o melhor. E para ti tem que ser o melhor. Ajuda, te pedimos em nome de Jesus. Amém.